Bom, então vou passar aqui para o circuito realmente com o andar, portanto, push-pull. Bem, vou começar aqui por esta ponta. Ok, o que é que nós temos aqui? Bom, agora coloquei aqui o push-pull. Já tinha mostrado o circuito com o push-pull, explicado aqui o IBIAS. Agora simplesmente liguei aqui o circuito bootstrap. Bom, e o que é que nós temos aqui? Podemos ver... Só para este lado. Podemos ver que, portanto, em Vout, o Vout é a linha verde, o VA é azul. Podemos ver que existe uma diferença porque temos aqui, porquê? Porque temos uma queda de tensão de 0,7 entre VA e Vout. Estamos a ver que o VB vai a 20 volt neste caso, portanto a tensão VB vai a 20 volt, porque à medida que a tensão de saída sobe, o condensador está carregado com mais 7.5 volts. Na realidade o VB pode ir a 7.5 mais 15 daria aos 22,5, portanto 20 volt. Deve estar aqui no limite do cefamento. Portanto, esta realimentação aqui vai garantir estas duas tensões iguais, VA e VB. Neste caso aqui com o transistor já não é tão ideal como no circuito, portanto, que eu tinha. Portanto, a diferença entre VA e VB vai ser aqui um bocadinho maior e a corrente em R2 vai variar um bocadinho. Significa que em AC, portanto, o que nós queríamos era que a corrente em R2 não variasse com a tensão VA, mas na realidade ela vai variar, o que significa que vai haver corrente AC a passar em R2 e então a impedância no 9A vai baixar, portanto deixa de ser só... Aqui reparem que não temos a resistência de 20K, aqui temos um andar push-pull que tem uma impedância de entrada, ok? A impedância aqui no 9A deixa de ser só a impedância de entrada do push-pull para, portanto, ser a do push-pull e também uma parte que vai, portanto, pela resistência R2, porque a corrente vai variar um bocadinho, ok? Bom, o que é que eu tenho mais aqui? O que é que podemos ver mais? Os simuladores têm estas coisas fantásticas. Eu, por acaso, gosto muito do LT Spice. O que é que eu fiz aqui para ter uma ideia dos valores, portanto, das resistências e qual é que era o impacto disso no funcionamento do circuito? Fiz o seguinte, portanto, a resistência R1 e R2. Aumentei, portanto, eu tenho que manter o valor das duas resistências, soma R1 mais R2 tem que dar 2K, ok? Então, o que é que eu fiz? Fiz aqui um sweep, portanto, somo um valor R1 e subtraio R2, de modo a ter sempre os 2K. Portanto, começa com 1K, 1.45 aqui é 550, está errado, está aqui 450 para dar os 2K, portanto 1.9 e 100 R para dar 2K. Portanto, estou a reduzir, reduzo a resistência R2 e aumento a resistência R1. Bom, do ponto de vista do filtro C1R1, é bom aumentar a resistência R1, porque nos reduz, portanto, digamos assim, o desfazamento entre VA e VB, mas também estamos a reduzir a resistência R2. Temos um desfazamento menor, temos uma tensão menor, mas também temos uma resistência mais baixa e, portanto, a corrente na resistência também vai variar mais. Eu tenho aqui um exemplo. Podemos ver que a curva a verde, onde temos as duas resistências iguais, podemos ver que a corrente em R2, na verde, anda aqui à volta dos 7.2 mA, vem aos 6.8, 7.5. Depois a azul, portanto a azul que seria com uma resistência R1 de 3 vezes mais ou menos R2. Na realidade o que acontece é precisamente o contrário do que está aqui. O que se vê é R2 2 vezes R1 ou 3 vezes R1,
para estabilizar esta corrente. Eu fiz precisamente o contrário para vermos o que é que acontece à variação da corrente. E o que nós estamos a ver aqui é que, por exemplo, no caso em que a resistência R2 é muito baixinha, estamos a ver aqui que a corrente varia consideravelmente, não é? Portanto, isto baixa o ganho porque existe corrente AC a ir para a resistência R2. Quando VA igual a VB e a corrente em R2 não varia, significa que temos ali uma fonte de corrente, não há corrente em AC a ir para lá, ok? E temos aí uma impedância elevada. Quando estamos aqui a ver esta situação a vermelho, portanto, já temos corrente a circular na resistência. Portanto, se a corrente varia, conforme a tensão varia, significa que esta resistência R2 deixou de ser, portanto, uma fonte de corrente como nós queríamos. Portanto, é precisamente o contrário do que está aqui. A tendência é aumentar R2 e reduzir R1. Reduzir R1 obriga-nos a um condensador C1 maior, ok? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Podemos ver, isto é a impedância do condensador a 20 Hz e a 2 Hz. Fiz aqui dois exemplos, portanto, o condensador do micro, pus aqui alguns valores standard. Podemos ver, por exemplo, para 20 Hz, para ter uma impedância de aproximadamente 1 K, portanto aqui 795, precisamos de um condensador de 10 micro. Na realidade, se tivermos resistências de 1 K, ok, R1 de 1 K, uma resistência aqui, uma impedância de 100 ohms ou mesmo 36 ohms, precisamos de um condensador de 68 a 220. Podemos ver aqui na tabela do lado para 2 Hz, portanto, para 2 Hz. Eu estou aqui a falar em 2 Hz porque na realidade este filtro, se nós o colocarmos mesmo em 20 Hz, ele vai cortar um bocadinho, portanto ele tem que ficar numa frequência um bocadinho mais baixa. Se virmos aqui para 2 Hz, garantir a baixa impedância do condensador a 2 Hz, por exemplo aqui 1K, para 1K teríamos um condensador de 68, portanto a 20 Hz teríamos 117, portanto 68, 100 micros, 47 no mínimo, são valores que se costumam ver aí nas aplicações. No Tiger tínhamos precisamente 47, mas as resistências lá eram 2K, não eram 1K. Bom, temos agora aqui um resultado, portanto, eu aqui, neste último resultado que eu tenho aqui, ora bem, o que é que temos aqui? Temos a tensão VB e a tensão VA. Portanto, o que é que eu fiz agora? Aumentei aqui a amplitude do sinal de entrada de modo a que o circuito, portanto, clipasse. Reparem que a tensão VB foi ao máximo que podia ir, portanto, aos 22,5. A tensão VA foi atrás, foi acima um bocadinho até da alimentação. Portanto, isto é a grande vantagem aqui do bootstrap boot. Portanto, aqui esta amplificação. E agora o que é que acontece aqui na parte negativa? A parte negativa chegou aqui, portanto, o VA próximo dos 13 e clipou, porque na realidade a parte negativa não consegue vir bem abaixo, porque tem aqui a tensão no emissor, portanto, na resistência de emissor. E tem também a queda de tensão, portanto, no transistor, fica sempre algum VCE, portanto, no transistor, e ficou aqui nos 13, portanto, 15, portanto, ficou aqui a 2 volt, o que é comum. Podemos ver aqui que o VB clipou ali nos menos 6 volt, algo do género. Bom, era isto que eu tinha para vos mostrar relativamente aqui ao circuito bootstrap. Portanto, o circuito bootstrap, o que é que nós temos que ter aqui em consideração? Agora estava aqui a ver. Ok, vamos aqui para este lado. O que é que nós temos que ter aqui em consideração? O que temos que ter aqui em consideração, a primeira coisa que temos que definir é as resistências R1 e R2. Portanto, e essas resistências, a soma delas duas tem que dar uma corrente de repouso tal que seja maior, portanto, que a corrente que nós precisamos na base do transistor.
Se na base do transistor precisamos de 3 mA, vamos pôr aqui uma corrente de repouso 7, uma corrente de repouso 10, 15, 20. Podemos pôr uma corrente de repouso muito superior à corrente que precisamos na base. Quanto maior for essa corrente, menor será perturbado, portanto, o funcionamento do circuito. Portanto, é quase como no exemplo que tínhamos aqui. Acho que era no exemplo ideal. Era este exemplo aqui. Eu apenas precisava de 500 micro na carga e tinha aqui uma corrente de 7.5 mA, não é? Portanto, ok. Vamos voltar aqui onde estávamos aqui. Ok. A primeira coisa que temos que fazer é selecionar aqui a corrente e tem que ser maior que a corrente de base. Se colocarmos o circuito muito próximo, portanto, pode haver o perigo de não conseguirmos ter corrente, porque reparem que a arcada positiva, o que vai dar corrente, é a fonte de corrente implementada por Bootstrap. E a corrente do Bootstrap tem que ser superior à corrente base. Depois começamos aqui com duas resistências, portanto, sabendo, vamos supor que a resistência era 2K, como no caso que tínhamos, colocávamos duas de 1K, ok? E temos aqui, portanto, o condensador. A partir do valor das resistências, tiramos o valor do condensador. Portanto, se R1 tiver 1K, o condensador um valor por volta de 100 ohms, 50 ohms, a 20 Hz, ok? Tem que se calcular a reatância capacitiva do condensador. Portanto, a impedância que ele tem a 20 Hz, ok? A 20 Hz ou até 2 Hz. Portanto, um condensador um bocadinho maior. Depois podemos ainda aumentar aqui, se quisermos, um bocadinho R2 e reduzir ali R1, mas isso pode nos levar a um condensador maior, o que pode não dar assim muito jeito. Este condensador, aproveito para dizer que os amplificadores com Bootstrap, quando ligam, ouve-se aquele pum nas colunas, é precisamente a carga deste condensador até o circuito estabilizar. Portanto, condensadores aqui muito grandes pode aumentar, portanto, esse pump. E basicamente é isto. Portanto, temos a soma das duas resistências, tem que dar a corrente que nós precisamos, uma corrente superior à corrente base, ok? Claro, quanto maior for essa corrente, mais capacidade nós temos aqui, portanto, para dar corrente para a base. Isso é importante, mas também não devemos exagerar aqui devido à potência dissipada no dispositivo. E também, portanto, a própria impedância de saída dele, quando aumentamos muito a corrente, a impedância de saída aqui do transistor Q1 vai reduzir, portanto, deixa de ser aquela fonte de corrente, à medida que a tensão varia, a corrente nele também vai variar. Portanto, há aqui todo um conjunto de trade-offs neste design. Mas o standard será R1 igual a R2, ok? O condensador C1 é dimensionado juntamente com R1 filtro, portanto, um filtro passa alto para 2 Hz, ou então selecionam uma impedância muito mais baixa aqui, à frequência 2 Hz ou 20 Hz, ok? Valores típicos 100 micro, 47 micro. O que é que eu posso dizer mais sobre este circuito? Eu tinha aí mais um resultado que não está aqui, portanto foi quando eu reduzi a resistência. É este caso aqui. Este caso, o que se verificou aqui foi que reduzindo R2 e aumentando R1, portanto andando no sentido contrário, o que não se deve fazer, andando no sentido contrário, a variação de corrente é maior, portanto devemos tender a aumentar R2 e reduzir, portanto, R1. Mas o standard são as duas iguais. Eu tinha aqui um resultado, que agora não me aparece aqui, que era a tensão de saída neste caso também. Nestes casos que temos aqui, portanto, nestes casos que tenho aqui, eu tinha também a tensão de saída. E podia-se verificar que quando aumentávamos R1 e reduzíamos R2, portanto, ao haver mais corrente, ou termos uma variação de corrente maior em R2, o que significava que
as componentes alternadas estavam a ir por R2, isto ia baixar o ganho, porque deixávamos de ter aqui uma impedância elevada e a tensão de saída ficava, portanto, mais baixa. Ok? O que nós queremos ter aqui em R2 é uma fonte corrente. É uma fonte corrente. Ok? Para termos um ganho elevado. Quando nós temos uma fonte corrente mesmo aqui, a substituir as resistências e o bootstrap, temos aqui uma fonte corrente, temos um ganho elevadíssimo, porque basta haver uma diferença entre as duas correntes, e atenção, VA vai para mais 15 ou para menos 15, claro que depende da impedância de entrada do andar, portanto, push-pull. Se tivermos uma diferença de 1 mA e tivermos uma resistência de 10K, 1 mA vezes 10K dá 10 volt. Ok? Uma diferença de 1 mA entre as duas fontes de corrente. Temos um ganho elevado. Quando temos resistências, isso não acontece. Este circuito bootstrap é uma maneira... aqui está bem engendrada esta maneira de fazer aqui a fonte corrente com esta realimentação positiva. Muito bem pensado isto. Muito bem pensado. É bom, fiquei a saber aqui um pouco mais sobre este circuito. Posso vir a usá-lo numa aplicação que me dê jeito. Possivelmente amplificadores áudio, não. Não, porque eu vou continuar a usar a fonte corrente. Só preciso fontes de corrente com andar cascudo, outras coisas, mas fiquei a saber um pouco sobre este circuito e este tipo de realimentação. É importante isso. Acho que devemos considerar sempre esse tipo de coisas. Não ficarmos agarrados a um circuito. E pronto, basicamente era isto que tinha para vos mostrar sobre o circuito bootstrap e o seu dimensionamento. Penso que ficou de algum modo consegui passar aqui o conceito. Portanto, temos a fonte corrente devido ao facto de VB ser igual a VA e as tensões andam uma atrás da outra. Logo, não há corrente a ir por R2, portanto, temos uma impedância elevada, temos uma fonte corrente, essa fonte corrente é os 7.5 mA, portanto, que é metade aqui dos 15 a dividir pela resistência, ok? Devemos aumentar R2, se quisermos fazer aqui alguma mudança no standard, que são as duas iguais, é aumentar R2 e reduzir R1. Isso obriga-nos a um condensador C1 um bocadinho maior, por causa que ao reduzir R1 temos aqui, portanto, a frequência de corte deste filtro. São estes os critérios de dimensionamento. O conceito da realimentação positiva é garantir VA igual a VB e alta impedância, portanto, aqui no nó VA. Ou seja, a impedância que vamos ter é só a impedância do andar de saída. Portanto, vamos ter aqui o ganho máximo. Agora, quando começa a existir corrente a circular por R2, ou seja, quando a corrente em R2 varia com a tensão, significa que já há componentes a circular por R2, aí o ganho vai baixar. Portanto, bom, isto já vos vai permitir, se quiserem simular os vossos circuitos e ver o que é que se passa no vosso projeto, verem o que é que se passa aqui na corrente R2, se aumentarem um bocadinho, se conseguem melhorar, portanto, a corrente na resistência R2, quanto mais DC for essa corrente, melhor. Podem fazer esses testes. Reparem que se tivermos um ganho elevado aqui nos transistores de saída, as resistências podem tomar valores também mais elevados, o que é bom, porque este condensador C1 não precisa de ser de 100 micros, pode ser só 10 micro. Isto tudo depende do beta, da potência do amplificador. Se calhar por esse motivo, com potências elevadas em que precisamos de correntes elevadas, estas resistências têm que tomar valores baixos, a resistência R1 e R2 e o condensador C1 valores elevados, e não se começa a utilizar muito o bootstrap. Eu aí não posso falar muito também. Bom, era isto que tinha para vos mostrar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu não entrei aqui muito em pormenores de THD nem nada dessas coisas, porque não estava realmente preparado para isso, não fiz esse estudo. Este circuito eu nunca o tinha usado, apenas estive aqui a estudar um bocadinho e a simular. E pronto, e basicamente é isso. Muito obrigado, até uma próxima.